quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em 60 graus Celsius. Pronto. Aí ele diz o seguinte, o gelo ele vai se fundir, né? O gelo se funde. Como é isso, professor? Se funde é se derrete. É uma palavra esquisita, né? Para dizer que o gelo se derrete. A gente sabe que o gelo derrete a 0 graus, isso a pressão atmosférica a nível do mar. E ele tem um calor específico de 0,5 calorias por grama grau Celsius. O que é isso? Quando eu quiser mudar a temperatura do gelo, eu vou usar esse calor específico aqui, ó. 0,5 calorias por grama grau Celsius. Mas o que é que significa isso aí, professor? Cara, significa o seguinte, se tu tem 1 grama de gelo e tu quer derreter, e tu quer variar a temperatura, variar a temperatura de 1 grau Celsius, tu tem que mandar meia caloria. Pronto, é isso que significa. Eu só ainda não entendi. Se tu quiser aumentar a temperatura, tu tá com gelo aí a, por exemplo, menos 10 graus. E tu quer passar a temperatura do gelo, tá aqui, ó, menos 20 graus. E tu quer passar a temperatura do gelo de 1 grama de gelo para menos 19 graus. Pronto. Tu vai ter que mandar meia caloria de calor para aumentar essa temperatura de 1 grama de gelo, de menos 20 para menos 19. Quando tu passa de menos 20 para menos 19, tu sabe que a temperatura aumenta, né? Certo? E aí, é isso aí o significado. Ele dá o calor latente de fusão a constante, ó. Cada grama de gelo para eu derreter, eu preciso de 80 calorias de calor. Então a gente tem que se ligar nos significados dessas constantes aqui, tá bom, pessoal? E aí ele pergunta, aí ele também dá o calor específico da água, tal, e ele pede para a gente construir a curva de aquecimento. E pergunta quanto de calor eu preciso mandar para esse sistema quando eu tenho 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e eu quero passar para a água a 60 graus Celsius. Vamos lá. Então, o que é que eu quero fazer primeiro? Eu tenho que transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Vou mandar calor e transformar em 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Certo aí, pessoal? Eu tenho que aquecer o gelo. O gelo não está a menos 20? Tá. Eu tenho que passar esse gelo para quê? Para 0 graus Celsius. Depois que eu tenho gelo a 0, aí eu mando mais calor para derreter esse gelo. Perceba que o Q1 ele é sensível ou latente? Sensível, porque eu mudei de temperatura. E o Q2? Que o gelo mudou de fase. Transformei 100 gramas de gelo a 0 em 100 gramas de água a 0. Então o Q2 ele é calor latente, porque houve mudança de fase. E aí eu pego essa água agora e tenho que esquentar ela até 60. Perceba que a quantidade de gramas não mudou. 100 gramas de gelo, 100 gramas de gelo, depois 100 gramas de água, 100 gramas de água. E o que foi mudando eu escrevi aqui embaixo. E o Q3, quantidade de calor sensível, a água vai esquentar de 0 a 60. Primeiro eu tenho que saber isso, quem é calor sensível, quem é calor latente, para que eu possa usar as equações. Beleza? Vamos lá, calor sensível. Eu vou usar essa expressãozinha aqui, ó. Tem até uma frasezinha que você pode usar para memorizar isso aqui, ó. Quente meu coração variou de temperatura. Pronto, professor, que frescuragem é essa aí, mas é só para tu memorizar a expressão, enquanto tu não aprende. Q1 é igual a massa, vezes o calor específico, aqui é o Czinho, vezes a variação de temperatura. Beleza? E aí, o calor latente, tá? Quantidade de calor é igual a massa vezes a expressãozinha aqui do calor latente. Tá? Aqui também você pode inventar uma frasezinha para memorizar essa expressãozinha aqui, ó. Sei lá, tem aluno que diz assim. Teve um aluno meu que disse assim: professor, tem uma frase. Qual é a frase? Quem me lambeu? Pronto. Quem me lambeu? Pode ser essa frase aí.
para você memorizar o calor latente. E o Q3 é o calor sensível, quente, meio coração, variou de temperatura. Pronto. Isso aí é só para você memorizar as equações. E agora nós vamos usar as informações que ele deu na questão para que você possa aí resolver cada uma dessas equações. Então, quer dizer que eu precisei usar 3 processos diferentes e calcular a quantidade de calor nesses 3 processos para encontrar quantas calorias ao todo são necessárias. Depois que eu calcular o Q1, o Q2 e o Q3, eu somo os 3 e encontro a minha quantidade de calorias. Vamos lá. Quem é o Q1? A massa, 100 gramas. O que é que eu estou esquentando? Eu estou esquentando primeiro o gelo, então eu vou usar o calor específico do gelo, 0,5. E o gelo vai variar de 20 negativo até 0. Então ele vai variar 20. Tá certo, pessoal? Seria 0 final menos inicial. 0 menos 20. Isso vai dar 20. Tá bom? Fazendo essa continha aqui, ó. Lembre que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então 100 dividido por 2 dá 50. 50 vezes 20 dá 1000 calorias para aquecer o gelo. De menos 20 até 0. E agora eu vou derreter o gelo. Então 100 gramas de gelo para derreter. O Lzão, constante de calor latente, 80 calorias por grama. Vou precisar de 8.000 calorias para derreter esse gelo. Então perceba que eu gasto muito mais energia para mudar de fase do que para mudar de temperatura. Porque aí eu estou desfazendo, estou mexendo com as ligações químicas da substância. E aí eu preciso gastar mais energia para desfazer ligações químicas. E aí o calor sensível para aquecer a água, né, que eu já derreti todo o gelo, agora eu já tenho água. O Q2 serviu para derreter, né, para derreter todo o gelo, agora eu tenho água a 0 graus. E aí vou aquecer essa água de 0 até 60. Então, a massa continua sendo 100 gramas. O calor específico da água agora é 1. E a variação de temperatura de 0 para 60. O delta θ, lembra que é final menos inicial. 60 menos 0, 60. Fazendo essa continha, eu tenho 6.000 calorias. Somando essas 3 quantidades de calor e colocando no gráfico, observe aí como é que fica. Então, ó, vai ficar bem fácil de você entender agora com o gráfico. No eixo vertical, eu coloco a temperatura. No eixo vertical, eu coloco a quantidade de calor. Pode ser trocado também os eixos. Posso colocar calor aqui e temperatura aqui embaixo, mas geralmente é dessa forma que aparece. A temperatura fica no eixo aqui vertical, o eixo do Y. E a quantidade de calor em calorias no eixo do X. Olha como vai ficar a minha curva de aquecimento. Ó, eu estava em gelo a menos 20, calor sensível. Derreti todo o gelo. E agora eu tenho água a 0 e vou esquentar essa água de 0 a 60. Quanto de calor eu precisei para esquentar esse gelo? 1000 calorias. Tá? Então, a gente pode escrever aqui, ó, né, essas 1000 calorias aqui. Vamos escrever 1000 calorias. 1000 calorias. O que é isso aqui, professor? Quantidade de calor para aquecer o gelo. Depois 8.000 calorias para derreter todo o gelo. Então, aqui eu vou colocar 9.000. Por que colocou 9.000, professor? Não é 8.000? 8.000 é a quantidade de energia que você gastou nesse patamar aqui, ó. 9.000 menos 1.000, 8.000. Você gastou 8.000 calorias para derreter todo o gelo. O gráfico, quando você vai colocando as informações no gráfico, essas informações você vai colocando de maneira cumulativa. Então você vê aqui, ó, de 0 até 1.000, 1.000. De 1.000 até 9.000, 8.000 calorias para aquecer, para derreter o gelo. E aí, eu já tenho água a 0 graus e vou esquentar essa água. Gastei mais 6.000 calorias. Gastei 6.000 calorias para esquentar toda essa água. Aí 9 com 6, aqui vai ficar o quê? 15.000 calorias. De maneira que o total de energia necessária
para aquecer o gelo de menos 20 até 60 foi de 15.000 calorias. Vamos lá. Num bloco de gelo, gelo em fusão, quer dizer que esse gelo ele já está a 0 graus Celsius, que ele está em fusão, ele já está começando a derreter. Faz-se uma cavidade. O que é uma cavidade? É um buraco, onde são colocados 80 gramas de um metal de um calor específico 0,03 caloria por grama grau Celsius. Então ele vai colocar um metal quente num buraco de gelo. Pronto. Uma cavidade lá que tem no gelo. E esse metal está a 200 graus Celsius. Calcule a massa de água, tá? Que vai se formar, ou seja, ele quer saber a quantidade de gelo que vai derreter, até o equilíbrio térmico. Aí ele dá que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Vamos lá. Então eu tenho gelo em fusão mais 80 gramas de um metal a 200 graus Celsius. Todas as informações que ele for te dando na questão, pessoal, todas as informações que ele for te dando na questão, você vai anotando. Gelo em fusão e metal, 80 gramas de metal a 200 graus Celsius. Está aqui a figurinha. Então colocou lá o metal nessa cavidade do gelo. O gelo é gelo em fusão. Essa informação você que teria que prestar atenção. Ó. Gelo em fusão quer dizer que gelo em fusão é gelo a 0 graus Celsius. E aí a gente vai se perguntar, esse metal ele tem a capacidade de derreter quantos gramas de gelo? Qual é a energia que esse metal ele pode fornecer para o gelo e quantas gramas de gelo podem ser derretidas com essa energia? Porque se o gelo está mais quente, 200 graus, e se o metal está mais quente, 200 graus Celsius, e o gelo está mais frio, 0 graus Celsius, então vai passar calor de quem? Do corpo que está a maior temperatura para o corpo que está a menor temperatura. Vai passar calor do metal para o gelo. Certo? E aí o gelo vai derreter, porque ele já está a 0 graus. Ele vai derreter, eu vou usar calor latente, porque ele já está a 0. Se o gelo tivesse, sei lá, a menos 10, aí eu ia usar calor sensível, porque eu ia primeiro esquentar o gelo. Então o aluno tem que prestar atenção nisso aí. Vamos lá. Vamos calcular a quantidade de energia que o metal pode fornecer. Tá bom? Primeiro, se o metal ele esfriasse de 200 graus Celsius até a 0 graus Celsius, que é a temperatura que está o gelo, certo? Ele poderia mandar que quantidade de calor? Eu vou usar a massa do metal, ó, calor específico do metal, tá? E a variação de temperatura. Vamos supor que esse metal ele vai esfriar de 200 até 0. Tá? Porque o gelo está a 0, né? Vamos supor que esse metal ele vai esfriar de 200 até 0. Quanto de calor ele pode mandar? Delta θ, temperatura final menos inicial. Vai ficar aí. Vamos lá. Voltando para onde a gente estava. Vamos calcular a quantidade de calor que o metal ele pode fornecer para o gelo. Quantidade de calor que o metal pode fornecer para o gelo. Pronto. Observa aí. O metal está a 200 graus Celsius. Se esse metal, vamos supor que esse metal ele esfria até 0. Quanto de calor ele pode mandar? Né? Aí eu vou calcular aqui, ó, massa do metal, calor específico do metal, 0,03. Perceba que a massa está em gramas. O calor específico do metal está em caloria por grama, grau Celsius. Beleza. E a variação de temperatura final menos inicial. Então, tu percebe que, ó, naturalmente, vai aparecer um negativo aqui, ó, na resposta. Que significa o quê? Significa que o corpo está perdendo calor. Fazendo essa continha, ó, fica 80 vezes 0,03, que dá 2,4 vezes menos 200, menos 480.
Professor, mas como é que o senhor sabe que o metal ele vai esfriar de 200 até zero? É isso que eu não entendi. Cara, eu não sei. Eu estou fazendo aqui uma suposição, tá? Uma suposição, beleza? Então, se o metal esfriasse de 200 até zero, o máximo de energia que ele podia mandar seria isso, certo? Com essa energia, a gente conseguiria derreter quantos gramas de gelo? Aí a gente vai calcular a massa de gelo que derrete. Pronto. Com essa energia que o metal mandou, eu conseguiria derreter, aí eu vou usar a expressão do calor latente, ó. Quem me lambeu? Pronto. Quantidade de calor latente. Tá havendo mudança de fase? Tá, o gelo tá derretendo, ó. Então eu vou usar a quantidade de calor que o ferro mandou, que o metal mandou, né? Sei lá se é ferro. Aí eu vou descobrir quem? Esse Mzinho. É a massa de gelo que derreteu. E o Lzão, tá aqui a constante, ó. Constante de calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Faz essa continha, o 80 tá multiplicando, passa para lá, dividindo. Eu vou encontrar 6 gramas. Pronto. Perceba aqui, ó. Eu não sei quanto de gelo que eu tinha antes. Eu não sei. Qual era a massa daquele blocão de gelo? Não sei. Eu sei o seguinte, que está havendo troca de calor porque o metal está a 200 graus e o gelo está a zero. Então tem diferença de temperatura, tem calor. E enquanto tiver diferença de temperatura, vai ter passagem de calor. Por que eu esfriei aqui o metal de 200 até zero? Porque quando o metal chegar a zero, aí ele vai estar na mesma temperatura do bloco de gelo, que também está a zero. E aí não tem mais troca de calor. Por isso que eu fiz essa suposição aqui, beleza? Tá certo? Que o metal esfriou de 200 até zero. Pronto. E aí eu usei essa energia que o metal mandou, que ele só pode mandar isso de energia, porque quando ele mandar isso de energia, quando ele perder essa energia, o metal esfria até zero. E quando ele esfriar até zero, e aí não pode mais haver troca de calor. Beleza? Pronto. E aí eu descubro a massa de gelo que derreteu. Tá certo? Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Professor, eu já não entendi o que é calorímetro. Calorímetro é o isopor. Certo? É uma caixa de isopor. Pronto. E como ela tem capacidade térmica desprezível, significa o quê? Significa que ela não vai trocar calor com os corpos que estão dentro da caixa. Não interfere na troca de calor. E aí dentro dessa caixa de isopor, desse calorímetro, você vai colocar o quê? Vou colocar 10 gramas de gelo a 0 graus. Aí você vai anotando, 10 gramas de gelo a 0 graus. Pressão normal, de 1 atm a nível do mar e tal. E 10 gramas de água a uma temperatura θ, que eu nem sei quanto é essa temperatura. Temperatura, θ, X. Aí ele dá 180 calorias por grama, o calor latente de fusão do gelo, e 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico da água. Determine a temperatura θ, para que, no equilíbrio térmico, reste apenas água a 0 graus Celsius. Pronto. Compreenderam aí, pessoal, o que ele está misturando dentro do calorímetro? 10 gramas de gelo a 0 graus e está misturando 10 gramas de água a uma temperatura que eu não sei. E ele quer saber qual seria a temperatura dessa água para que a temperatura de equilíbrio térmico no final fosse restasse apenas água a 0 graus Celsius. Então, se vai restar apenas água a 0 graus Celsius, todo o gelo que ele colocou vai derreter. Essa é a primeira coisa, né? Todo o gelo que ele colocou vai derreter. Então, vamos lá. A gente faz um desenho esquemático. O professor precisa desenhar. É sempre interessante, adequado, que você faça um esquema. Anote os dados. Se possível, faça um desenho, um diagrama, um gráfico, para que isso fique mais fácil de você observar. Tá certo? Ó, todas as informações da questão, ou uma parte delas, você colocou aqui no desenho. Então, o que é que você está vendo nesse desenho aqui? Que eu estou misturando 10 gramas de gelo a 0 graus, aqui o gelo, com 10 gramas de água a uma temperatura que eu não sei. E aí ele me diz que no equilíbrio eu vou ter apenas água a 0 graus. Então,
O que é que vai acontecer primeiro? Com essa informação que ele me deu aqui, ó, quer dizer que se vai restar somente água a 0 graus, todo o gelo vai derreter. Se todo o gelo vai derreter, eu vou usar calor latente, Q igual a mL. Massa vezes a constante calor latente. Qual é a massa de gelo que eu tenho para derreter, pessoal? 10 gramas. E qual é a constante de calor latente? 80 calorias por grama. Multiplicando isso aqui, 800 calorias. Beleza? Essa é a energia necessária para derreter todo o gelo. Tá bom? E aí o que mais? Você percebe que houve uma troca de calor entre a água e o gelo. O calor saiu de onde para onde? O gelo estava a 0. A temperatura da água, eu não sei quanto é que era a temperatura da água, né? Não sei. Mas se o gelo derreteu, só pode ter saído o calor da água para ir para o gelo, né? O calor saiu da água e foi para o gelo. Beleza, então o gelo recebeu calor, esse calor aqui é positivo, e a água perdeu calor. Vamos lá. Vamos calcular agora. Vamos colocar no gráfico. Nem precisa a gente calcular, porque a gente vai entender isso perfeitinho olhando no gráfico. Mais uma vez, ó. Coloquei aqui no eixo vertical a variação de temperatura. Beleza? Coloquei aqui, ó, a quantidade de calor trocado. E aí no gráfico eu vou colocar as trocas de calor que ocorreram. Aqui embaixo eu coloquei o quê? A quantidade de calor recebida pelo gelo, que foi de 800 calorias. Quer dizer que todo o gelo derreteu aqui, ó. Por que eu desenhei bem aqui nesse patamar? Porque aqui a temperatura é 0, que é justamente a temperatura que o gelo está derretendo. Beleza. E a água? A água está numa temperatura aqui, ó, θ, que eu não sei. Eu vou representar a troca de calor da água, sofrida pela água, com essa retinha azul. E eu sei que a temperatura dela está baixando, a temperatura está diminuindo. A água está resfriando. E essa troca de calor ela vai ocorrer, que ele me disse na questão, até que reste apenas a água a 0 graus. Quer dizer que essa água que estava θ, ela vai ser resfriada até 0 graus. E o gelo, tá, vai ser derretido até virar água a 0 graus. E aí esses dois gráficos se encontrariam justamente nesse ponto, onde a temperatura é 0. Beleza? E a quantidade de calor que eu usei para derreter todo o gelo foi de 800 calorias. Foi a quantidade de calor que a água perdeu. Da onde veio essas 800 calorias de calor para derreter o gelo? Veio da água, que esfriou aí de 60, de uma temperatura que eu não sei, né? Até 0. Vamos descobrir que temperatura é essa. Aí eu vou usar o princípio geral das trocas de calor. Simples. As quantidades de calor trocada, meu amigo, tem que ser 0. Porque eu vou ter alguém que vai estar ganhando calor e vou ter alguém que vai estar perdendo calor. Como é, professor? Eu vou ter alguém que está ganhando calor. E também vou ter alguém que está perdendo calor. Quer dizer que alguém vai ter calor positivo, quem ganhou calor, e alguém vai ter calor negativo, quem perdeu calor. Quem ganhou calor? O gelo. Quem perdeu calor? A água. Ah, e a quantidade que um perdeu é igual à quantidade que o outro ganhou. Então essa soma vai dar 0. Porque eu tenho calor positivo de quem ganhou e tenho calor negativo de quem perdeu. E aí, o gelo que ganhou calor, eu já sei que ele ganhou 800 calorias. E a água perdeu calor. Vamos lá. Professor, eu já boto o negativo aqui da água? Não. Você não bota o negativo. Você só bota o negativo do calor quando você já souber a quantidade desse calor. Você sabe o que é 2? Não, então você não bota negativo. Esse negativo ele vai aparecer naturalmente. Observe. São 10 gramas de água que vai ser esfriada. 1, que é o calor específico, né? Massa vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é θ. Pronto. E aí, fazendo as continhas, 10, né, que vai dar 10 vezes 0, 0, eu nem coloquei mais, ó. 10 vezes menos θ, menos 10θ. E aí, fazendo a continha aqui, ó, o menos 10
passa para o outro lado positivo. O 10 que está multiplicando passa para lá dividindo. Vai ficar aqui a temperatura inicial da água era de 80 graus Celsius.